Paz Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Tem um tempo que eu queria falar sobre um assunto específico e era sobre a questão da passagem da fase adulta. Peraí, estranha essa ring light aí. Que é passar da fase jovem para a fase adulta. E por que eu queria falar isso? Porque é o processo, digamos assim, que eu estou passando já tem um tempo, sabe? E por que eu queria falar sobre isso hoje? Porque a gente, quando a gente é jovem, a gente tem uma expectativa, que ela é uma expectativa totalmente diferente da vida adulta do que realmente a vida adulta é. Sabe, muitas vezes eu tô falando com algumas pessoas que, infelizmente, elas se sentem frustradas por não ter uma vida como elas imaginaram, como elas sonharam, alguma coisa. E eu também tô falando para pessoas que não chegaram ainda na fase adulta, para ter uma certa preparação ou alguma coisa sobre isso, sabe? Em primeiro lugar, as coisas não são tão fáceis como parece. Às vezes a gente, assim, quando a gente é jovem, a gente vive de uma crise de falta de responsabilidade, né? Que graças a Deus alguns pais, assim, dão para os filhos algumas responsabilidades. Mas daí quando você chega na tua fase adulta, você se choca contra você uma enorme quantidade de responsabilidades. Por exemplo, se você adquirir um namorado, futuramente noivo, casar, você tem responsabilidades para com ele, você tem responsabilidades com a tua família, sabe? A questão aí, se você for o homem da casa, né? E se você trabalhar, você tem responsabilidade de levar o sustento para tua casa, para tua esposa, para você manter, né, o que a sua esposa quer, o que vocês precisam para dentro de casa. Daí, se você não tiver uma casa, você tem que correr atrás, né, para comprar uma casa ou alguma coisa do tipo. E tem várias responsabilidades que vão sendo colocadas assim nesse caminho, sabe? Até a conquista, digamos, dessas coisas. Mas o que eu queria me deter assim é a questão da normalidade, daquilo que é normal, daquilo que é simples. As pessoas que convivem comigo sabem assim o apreço que eu tenho pelo cotidiano, pelo simples e tudo mais. E por que eu digo isso? Porque tem alguns autores que eles dizem assim, sabe aquela, e eu já falei isso em outro vídeo, acredito eu, sabe aquela viagem para Gramado? Você faz uma vez no ano e ela dura 4 dias. E os outros 361 dias, né? Tirando os 4. O que você faz da tua vida? Quem você é nesses dias? Sabe? Então a gente precisa ensinar a nossa mente, ensinar o nosso coração como viver esses dias de normalidade. Sabe? Como viver os dias assim de você... Ah, meu Deus, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai viajar? Hoje a gente vai sair? Não, hoje a gente não vai fazer nada disso. Hoje, algo mais impactante que você vai fazer é ir no supermercado com a sua esposa, né? E como que é essa vida? E por que que eu tô sorrindo falando isso? Porque é uma ótima vida, sabe? É uma excelente vida. E hoje, assim, eu vejo que não é o futuro, assim, que ele se torna pior do que a gente imagina. Mas é a nossa imaginação que ela colocou algumas coisas como importante, outras coisas como não importante, e ela não pensou em algumas coisas. Tipo, a gente coloca como importante, tipo, essa questão de viagem. Eu sempre falo de viagem porque eu gosto, sabe? Viagem, eu vou viajar, eu vou fazer isso. Daí as pessoas dizem, não, eu vou fazer faculdade, eu vou passar, e depois eu vou fazer isso e aquilo, e infelizmente não vai, e daí, sabe? E daí você se enxerga para vocês e fala, meu Deus, eu sou algum adulto normal que eu conhecia na época quando eu era criança ou jovem e eu não queria ser isso. Mas esse é o problema, sabe? Esse é o problema. Eu não digo que é fácil, sabe, você ser rico, eu não digo que é fácil você conseguir posses e tudo mais. E eu não digo que eu não queira isso para minha vida, sabe? Uma certa liberdade financeira que eu não tenho hoje, entendeu? E eu sei que através da economia, de investimento, eu até estou estudando bastante sobre isso, eu até quero fazer um vídeo futuramente. E é importante, sabe, essa educação financeira. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o cotidiano na nossa vida, sabe, ou você ali ser
ser um marido é uma bênção, sabe? Você servir na tua igreja é uma bênção, você ter tua família por perto é uma bênção. E muitas das vezes a gente não imaginava esse tipo de coisa assim para o nosso futuro. E hoje em dia a gente vê que isso é uma bênção, sabe? Às vezes eu me vejo assim, chegando assim do... Eu ia falar do serviço, mas eu tô de férias. Às vezes eu me vejo assim, me acordando de manhã, né? Daí você sai ali para dar uma caminhada, daí você volta, brinca com os cachorros um pouco, limpa o quintal, aprecia assim as coisas que Deus faz. Então, assim, pode ser que você não tenha imaginado assim essa vida que você está tendo hoje no teu passado. Pode ser que você não imaginava assim isso ou aquilo. Ou pior, pode ser que você está atrasando o teu processo de desenvolvimento da fase adulta, da fase jovem para a fase adulta, o que também é complicado. Não é possível você viver de maneira saudável a fase jovem durante a tua fase adulta, porque até a própria Bíblia vai dizer, quando eu era menino eu fazia coisa de meninos, mas agora eu sou homem, sabe? Às vezes você é uma menina e você ainda quer continuar fazendo coisas de menina, sendo que você já é uma mulher, sabe? Ou aí você já é uma pessoa com mais idade, você ainda quer agir como um jovem. Então, sabe, existem ciclos na nossa vida. E às vezes a gente tá travando a nossa vida de andar, de avançar, porque a gente tá se segurando nas coisas, nas nossas lembranças boas do passado. Sabe, eu tenho boas lembranças quando eu era criança, quando eu era adolescente, alguma coisa do tipo. Ruins também, obviamente. Sabe, o fato de você brincar, de você não ter hora para parar, você não ter responsabilidade para estar nisso ou naquilo, isso é bom, mas esse tempo passou, sabe? Esse tempo passou e agora tem outras coisas boas que se apresentam pra gente. Então, assim, eu tô querendo fazer esse vídeo porque eu creio que eu seja uma pessoa que tô buscando ser alguém espiritual e possa ser que você que tá assistindo esse vídeo possa estar passando por isso. Possa, assim, estar se pensando assim, pô, não era essa vida que eu queria ter. Não era essa vida que eu imaginava ser. Então, ore, converse com Deus, pense, veja se o que você pode mudar na tua vida para melhor, mas não o melhor que as pessoas acham que é melhor, o melhor que você vê que é melhor, o realmente melhor, não assim um sonho falso que às vezes a gente tinha na infância. Não estou falando para você abandonar teus sonhos de infância, sabe? Mas não assim uma utopia que você tinha, que você criava, mas algo assim que você consiga se apegar nele e construir a partir de hoje. Às vezes a gente pensa que a gente está muito velho, sabe? Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas, eles têm 16, 17, 14, 15, 20 anos, eles falam, meu Deus, eu tô muito velho. Não, a gente não tá velho. Se tiver com 40 anos, você não tá velho, com 50 anos você não tá velho. E quantas histórias tem de pessoas que criaram coisas absurdas, começando tardiamente na vida, sabe? Então eu digo, vamos aprender assim a glorificar a Deus pela nossa vida que a gente tem, pelas oportunidades que se apresentam diante de nós, por quem nós somos, pelo aquilo que nós temos, sabe? Às vezes deixar um pouco de murmurar e de reclamar e de agradecer pelo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, sabe? Olhar o copo não meio cheio, meio vazio, mas saber que existe um copo, sabe? E às vezes a gente diz assim, mas minha vida, cara, você tá vivo, sabe? Nós temos a oportunidade de mexer com a nossa vida do jeito que a gente quiser enquanto a gente estiver vivo, sabe? Quantas pessoas não têm mais essa oportunidade porque não tem mais a vida, sabe? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que é jovem. Pensa no teu futuro, trabalhe, se empenhe, se esforce, mas brinque aí, se divirta, aproveite a juventude, mas saiba que isso daí vai passar. Se prepare porque isso vai passar. Não se apegue a essa juventude para sempre. Aprenda a avançar, aprenda a ter responsabilidades, indo para um nível mais profundo agora. Tem pessoas que não querem ter filhos, sabe? Não querem ter filhos. E o filho, eu digo assim, segundo algumas linhas de psicologia que eu vejo, né? Que combinam com o meu pensamento, é a última etapa da maturidade, sabe? Tem pessoas que eles não chegam nessa maturidade plena porque eles não querem ter a responsabilidade de criar um filho, sabe? Que eu acredito que seja a maior responsabilidade do mundo, entendeu? Então, assim, às vezes a gente não quer dar um passo adiante, a gente sempre se segura. Ou, às vezes, a gente é muito jovem, já quer dar vários passos adiante e não entende também que a gente ainda é muito jovem, temos que aprender muito, escutar muito e viver muito, tá bom? Então, esse vídeo foi bem pessoal da minha parte, tá bom? Acredito que se pelo menos uma pessoa foi direcionada esse vídeo, já vou estar muito feliz, tá bom? Então que Deus te abençoe
e faça assim bom proveito da tua vida, tá? E Deus abençoe, abraço, até mais.